Havendo quórum, declaro aberta essa sessão da 5ª turma do Tribunal Regional de Trabalho da Terceira Região, no dia 26 de setembro de 2017, cumprimentando a todos, eminentes pares, ilustres representantes do Ministério Público, senhores e senhoras advogadas, nossas secretárias, servidores, torcendo por uma sessão tranquila e submeto, então, à Igreja Turma a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. E vamos, desde logo, então, ao início do pregão. Vamos iniciar com os autos físicos. Processo número 20 da pauta é um RO 584-2015-064. Recorrentes, Caixa Econômica Federal e Valde José de Oliveira Cruz. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel de Souza da Silva, pelo segundo recorrente, pelo reclamante recorrente. Está presente? Ausente, advogada? A palavra eminente relator. Preferência direta ao resultado? Pois não, presidente. É o 20 da pauta, né? Isso. Conheço dos recursos da reclamada e do reclamante, rejeito as preliminares de inépcia da inicial e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, provejo em parte ambos os apelos para condenar a reclamada ao pagamento de reflexos das comissões em repousos remunerados, para condenar a reclamada ao pagamento por todo o período contratual imprescrito das horas extras excedentes da sexta diária a serem apuradas em liquidação com base na jornada fixada nos fundamentos que integram esta conclusão, acrescidos do adicional convencional ou, em sua ausência, do adicional legal, aplicando-se o disposto na súmula 264 do TST e divisor 180, com reflexo em repousos remunerados, inclusive sábados e feriados, férias com o terço, 13º salários, licença-prêmio e APIPs convertida em pecúnia e FGTS. Para condenar ainda a reclamada ao pagamento por todo o período contratual imprescrito de 1 hora extra por dia efetivamente elaborado, em razão da redução do intervalo intra-jornada, aplicando-se os mesmos critérios de apuração das horas extras deferidos no item 3. E para determinar a aplicação do disposto na OJ 400 da SDI 1 do TST, com exclusão dos juros de mora da base de cálculo do imposto de renda. Determino que o critério a ser utilizado para a apuração da correção monetária é a aplicação da TR acumulada nos moldes do artigo 39 da Lei 8.177 de 91. Possui natureza indenizatória, reflexo das horas extras, inclusive intervalares, no terço das férias, parcelas principal quando indenizadas, FGTS e licença-prêmio e a PIPs convertida em pecúnia. As demais parcelas têm cunho salarial. Mantém o valor da condenação porque ainda compatível. Pois não. Eminente desembargador. Só um minutinho aqui. Nova versão aqui, deixa eu dar uma. Desembargador Manuel. Essa nova versão alterou o quê? Parece que você Tenho. Senhor presidente, eu tenho uma pequena divergência, peço vênia ao relator, mas eu mantenho a sentença em relação ao provimento do recurso reclamante às horas extras. O reclamante estava sujeito à jornada de 6 horas, a discussão hora de início e encerramento. A reclamante será de 11 às 17, 17h30, e o reclamante disse que trabalhava todo dia de 8 às 20h30. E, tratando-se de empregado da Caixa, para mim, essa tese não convence nem a velhinha de Taubaté, viu? Aí eu nego provimento ao recurso. Pois não. Desembargador Marcos Moura. Eu peço vênia, presidente, ao desembargador Manuel, eu acompanho o relator. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos o voto do relator vencido parcialmente, né? Só nas horas extras, o resto estou de acordo. Desembargador Manuel, quanto às horas extras. Provia... Não, que negar o provimento ao recurso reclamante. Aqui negava o provimento ao recurso reclamante.
seguinte. O próximo é o 16 da pauta, é um RO 1968-2014-140. Recorrente Sérgio Rodrigues de Oliveira, Banco Rural S.A. e liquidação extrajudicial, José Heraldo dos Santos Lima e outros. Recorridos os mesmos. Relator, excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Revisor, excelente desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrita para sustentação oral pelo segundo recorrente, pelo banco, a advogada Ana Sara Alves Pinto. Pelo banco, segundo recorrente. A palavra. Bom dia. Gostaria de ouvir o voto? Como? O voto, por favor? A conclusão do voto. Isso. Pode ser? Pode. Eu conheço o recurso do segundo reclamado. Eu dou parcial provimento ao recurso do Banco Rural para fixar o divisor de hora extra em 180, mantido o valor da condenação ainda compatível. Ok. Tem a palavra. Na questão da equiparação salarial, excelências, ficou provado que os paradigmas e o reclamante tinham um tempo superior de 2 anos. O próprio reclamante falou que ele exerceu o cargo de gerente de contas apenas nos últimos 5 anos. E ele foi contratado em... Aqui, ó. A Sandra foi contratada em 2008 e o reclamante em 98. O Anselmo foi em 2001. Então, o tempo foi superior a 2 anos. E o próprio reclamante, na audiência de instrução, ele fala que ele exercia o cargo de escriturário e gerente. Então, ele não exercia só a função de gerente. Na questão das horas extras, os cartões de pontos apresentam horários variáveis. Então, a recorrente requer provimento para que sejam considerados os cartões de pontos. E, no que tange ao juros de mora, a teor da súmula 304 TST, a recorrente está em liquidação extrajudicial. Então, não há incidência de juros. E, por isso, ela requer provimento ao seu recurso para que não incida juros. Pois não. Vossa Excelência mantém quer fazer alguma... Não, em relação à equiparação social, o reclamante alegou nos 5 últimos anos, eu estou entendendo os 5 últimos anos do contrato, e não do dia da realização da audiência. Por esse motivo, estou entendendo que não tem prova de que o exercício da mesma função seja superior a 5 anos. Mantenha a proposta de voto. Pois não. Presidente juiz João Bosco. Sim, 180. Não, a conclusão esquecida, obrigado, doutor João Bosco, lembrar, e a questão do juros de mora também estou dando provimento ao recurso do banco. Ok. Penal divisor e juros de mora. Ok. Pois não. Presidente juiz João Bosco. Participo do... Marcos. Eu não participo desse julgamento, não. Eu sou revisor. Eu estou de acordo com o relator, presidente. Também estou de acordo, e assim se decide por unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, bom dia. Próximo processo é o 10 da pauta. É um RO 1408-2014-022. Recorrente José Basilino de Andrade Júnior, Banco Bradesco S.A. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Está escrita para sustentação oral pelo primeiro recorrente, a advogada Isabel Alves da Silva. O primeiro recorrente é o reclamante. Eu vou ler a conclusão, doutora, a orientação da sustentação. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar a incidência dos reflexos das diferenças salariais relativas ao adicional de insalubridade e às horas extras na PLR e condenar, nos limites da lide, a recorrida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial desde o ingresso do paradigma Carlos José Cunha Félix, no setor DPD, fato a ser apurado em liquidação por artigos, observada a evolução salarial, com o reflexo em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, fundo de garantia mais indenização de 40%,
horas extras pagas e PLR. Conheço do recurso interposto pelo reclamado e nego-lhe provimento. A senhora vai usar a palavra? Sim, Excelência. Pois não. Boa tarde a todos. Excelentíssimos desembargadores, não obstante a respeitosa proposta de voto do desembargador relator, o reclamante gostaria que fosse providos outros pontos também que foram objeto do seu recurso ordinário. Mais precisamente, quanto ao reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação e quanto à condenação da empresa ao pagamento de danos morais decorrente da doença ocupacional a que o reclamante que o acometeu o reclamante. No que tange à natureza salarial, acho que essa matéria já é de amplo conhecimento. O reclamante foi contratado, sempre recebeu a verba, auxílio alimentação, fato que é incontroverso, não foi negado pelo reclamado em nenhum momento. O reclamado juntou aos autos comprovação de adesão ao PAT da sua unidade em João Pessoa. Tanto que, nesse documento, constam, inclusive, as cidades que estavam abrangidas por aquela adesão ao PAT. Não foi juntado aos autos nenhum comprovante de adesão ao PAT correspondente à data de contratação do reclamante, ou anterior, conforme requer a OJ 413. Nesse aspecto, considerando a previsão legal e a previsão também constante na OJ 413, uma vez que o reclamante sempre recebeu a verba, que não há comprovação de adesão ao PAT, também não há previsão em convenção coletiva anterior à data de contratação do reclamante, insiste o reclamante, respeitosamente, que lhe seja conferido o direito às diferenças salariais, aos reflexos decorrentes do reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação. Por outro lado, o reclamante insiste também no reconhecimento à sua indenização por danos morais decorrentes da sua doença. Isso porque, conforme consta no laudo pericial, foi reconhecido o nexo entre o trabalho e a doença ocupacional do reclamante. O reclamante, conforme narrado na exordial, foi acometido de doença por esforços repetitivos, foi afastado do trabalho. Após esse afastamento, ele foi recuperado. O INSS encaminhou um documento para a empresa informando que o reclamante não poderia mais executar atividades que exigissem esforços repetitivos. Só que a empresa não cumpriu essa determinação, retornou o reclamante para o mesmo local de trabalho, e isso culminou no agravo dessa doença que já era originária do seu trabalho. O reclamante, depois disso, foi afastado do trabalho diversas vezes, inclusive pelo INSS também, pelo mesmo motivo. E ele, inclusive, recebe auxílio acidente decorrente dessa doença ocupacional. Então, Excelências, o reclamante requer a indenização porque, apesar dele ter sofrido um acidente de trabalho, de ter contraído uma doença ocupacional, conforme reconhecido, ter sido recuperado, ainda assim a empresa o colocou para executar as mesmas atividades. Tudo isso está provado através de prova documental nos autos. A empresa recebeu esse documento, as atividades dele estão descritas pelo próprio setor de RH da empresa, falando que ele executava atividade que exerciam movimentos repetitivos, mesmo tendo o INSS requerido que ele não executasse mais esses tipos de atividade. Então, Excelência, considerando que a empresa causou dano à saúde do reclamante, com total consciência disso, ele entende que deve ser indenizado. Nesses pontos, Excelência, respeitosamente, o reclamante requer que seja reformada a sentença. Quanto aos demais pontos do recurso, tal qual o reconhecimento da equiparação, pede que seja acompanhado o voto do relator, uma vez que, de fato, foi comprovado em audiência o exercício de iguais atividades, mesmo período, no mesmo local, e, infelizmente, a juíza sentenciante não reconheceu a equiparação salarial, muito embora todos os requisitos tenham sido comprovados. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Quanto aos aspectos, as matérias que foram objeto de provimento, os fundamentos vão ao encontro da sustentação oral.
Entretanto, no que tange ao auxílio alimentação, data vênia, me parece que, pela análise que eu fiz dos autos, me parece que deve haver um equívoco por parte do reclamante, porque o reclamado juntou aos autos o comprovante de sua inscrição ao Programa de Alimentação do Trabalhador, as folhas 524, verso 553, em 1/1/86, data anterior ao ingresso do autor nos quadros do banco, que se deu em 13/11/91. E também se observa na folha 528 um quadro discriminando o número de trabalhadores beneficiados por unidade da federação, dentre as quais se encontra o Estado de Minas Gerais. Portanto, quanto a estas questões, eu estou mantendo o meu desprovimento. O meu provimento, portanto, é parcial naqueles termos já lidos. Eminente desembargador João Bosco. De acordo. Desembargador Manuel. De acordo. E assim se decide, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Eu tenho outro, posso aguardar? Processo número 26 da pauta. É esse, doutora? Isso. 26 da pauta é um RO 1054-2012-008. Recorrente Pedro Paulo Furtado Francisco e recorrido Banco do Brasil S.A. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrita para sustentação oral pelo reclamante e recorrente, advogada Isabel Alves da Silva. Reclamante é o recorrente, no 26? 26. Não, reclamante é recorrido. O cabeçalho está invertido? Para mim, o recorrente é o Pedro. Excelência, nós somos recorridos. Então é na autuação que está errado. Porque no voto, o recorrente é o banco. Não é isso, doutor? Nós somos recorridos. É porque esse caso então, a autuação do processo processo está foi, errada. Porque aqui, ó, a autuação no sistema, aqui ele é recorrente. Pois não. Vai ter que mandar corrigir a autuação. Tem a palavra, doutor. Senhor presidente, pela ordem, só para esclarecer, esse processo veio com 2 recursos e foi incluído em pauta e não fora julgado o recurso do banco. E aí, lá na vice-presidência, se constatou isso, determinou o retorno para julgar. Tem a palavra. Excelência, eu gostaria de requerer que fosse lida a conclusão do voto, porque eu quero sustentar pela manutenção. Perfeitamente. A conclusão é a seguinte. Cumprindo a determinação da decisão de folhas tais, procede a apreciação do recurso ordinário do reclamado, as folhas 994/1043, bem como das contrarrazões de folhas, acolhendo a preliminar eriçada em contrarrazões, não conheço do pedido recursal do reclamado de não inclusão da gratificação semestral na base de cálculo de horas extras. Conheço das demais matérias do recurso ordinário do reclamado, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por negativo de prestação jurisdicional e de carência de ação, e, no mérito, provejo em parte o recurso ordinário para afastar os reflexos das horas extras em abonos assiduidade e licença prêmio, para fixar o retorno do autor à jornada de 6 horas, determinado pela sentença, dar-se-á sem obrigatoriedade de o banco manter o reclamante no cargo em comissão de assistente a UA, e que o obreiro fará jus ao recebimento da gratificação de função própria do aludido cargo, apenas enquanto estiver nele enquadrado, para determinar que haja intimação específica do reclamado ao cumprimento da obrigação de fazer retorno do reclamante à jornada de 6 horas, após o trânsito em julgado da decisão, devendo a aludida obrigação ser cumprida no mesmo prazo fixado na sentença, a partir da intimação, e ainda para excluir a cota parte das contribuições previdenciárias a cargo do empregador da base de cálculo dos honorários advocatícios. Mantenho o valor fixado da condenação, porque ainda é compatível. Pois não. Tem a palavra. Boa tarde, excelências. Respeitosamente, o reclamante requer que, no que tange ao provimento do recurso do reclamado, conforme a proposta de voto do relator, seja mantido o seu reflexo
o reflexo das horas extras em abono assiduidade e licença-prêmio. Isso porque o abono assiduidade e a licença-prêmio são dias em que o reclamante poderia gozar de folga e, caso não goze dessas folgas, ele vai ter esse dia ressarcido. A base de cálculo desses dias está na Instrução Normativa 361 e 371. Essas instruções normativas prevêem que tanto a licença-prêmio quanto o abono têm a mesma base de cálculo, que é correspondente a um dia de salário. E esse dia de salário compreende também as horas extras habituais, tal qual as horas extras que lhe foram deferidas, a 7ª e 8ª hora. Faço remissão aqui a uma súmula desse próprio tribunal, a 43, que pode ser aplicada também, que é por uma questão muito parecida, só que na Caixa Econômica, que a nomenclatura da verba é diferente, que é a licença-prêmio e a PIP. Mas no Banco do Brasil a situação é idêntica, os verbos só têm nomes diferentes, é licença-prêmio e abono, mas a situação é idêntica. Por isso eu peço que seja que seja mantida a decisão que estava no acórdão anterior, antes de ser analisado o recurso ordinário do reclamado, mantendo-se os reflexos em licença-prêmio e abono assiduidade. Por outro lado, excelências, eu gostaria até, não sei se eu compreendi muito bem a proposta de voto do relator, mas na decisão, na sentença, foi determinado o retorno do reclamante para a jornada de 6 horas, sem redução salarial, com a manutenção do salário que ele recebe enquanto assistente. Entende o reclamante que, considerando a súmula 109, bem como o princípio da irredutibilidade salarial, a decisão da sentença é acertada. O reclamante deve ser conduzido para a jornada de 6 horas, sem que haja redução do seu salário, sem que haja redução da comissão da gratificação de função. Obviamente, enquanto ele permanecer nessa função. Portanto, excelências, nesses termos, peço até desculpa ao excelentíssimo relator, não sei se eu me confundi quanto a essa parte final, se for o caso, até peço desculpa já antecipadamente, peço à excelência que me esclareça quanto a essa questão do retorno, mas penso que o retorno à jornada de 6 horas deve se dar sem redução salarial enquanto o reclamante for mantido nessa função, porque ele vai continuar executando as mesmas atividades e a gratificação de função não é paga em razão da jornada, e sim em razão da função exercida. Portanto, enquanto ele se mantiver nessa função, ele tem direito a receber a mesma remuneração. Faço aqui um adendo, esclarecendo que esse processo é de 2012, época em que no Banco do Brasil sequer existia qualquer função comissionada com jornada de 6 horas, diferente da Caixa Econômica. Muito obrigada. Juiz João Bosco, alguma observação? Senhor presidente, mesmo se tratando de um recurso só, o voto é bastante longo, envolve inúmeras questões, e eu já vi aqui que a divergência, ao menos em relação a um dos aspectos que foi abordado na sustentação, eu vou pedir vênia apenas para manter o voto como está. Pois não. Senador Manuel. Senhor presidente, eu entendo pela manutenção dos reflexos das horas extras sobre abono, assiduidade e licença-prêmio. No mais, eu estou de acordo com o relator. Desembargador Marcos Moura. Bem, presidente, eu acompanho a divergência do desembargador Manuel, já havia me manifestado a esse respeito na terceiro votante, e a minha posição é essa também, de manter os reflexos das horas extras sobre o abono assiduidade e sobre a licença-prêmio, parcelas calculadas sobre a remuneração do empregado, conforme precedentes desta turma. No mais, eu estou acompanhando o voto do relator. Agora, há uma questão que me deixou em dúvida, relacionada a esse problema das 6 horas, porque Vossa Excelência está determinando o retorno, não é isso? Eminente juiz João Bosco Barcelos. Na verdade, o retorno foi determinado na origem. Foi determinado na origem. A intenção no recurso do banco
seria que se... deixa eu só achar aqui no ponto. Eu fiquei em dúvida, na verdade, em dúvida agora, em face da sustentação, quando se alegou da tribuna que esta providência não deveria implicar em redução proporcional de salário. Mas, normalmente, mudando-se a jornada, que antes era maior do que esta, a implicação parecia ser natural e que houvesse. Mas eu fiquei em dúvida, realmente, diante da alegação. No ponto aqui do voto que aborda isso, eu pontuo o seguinte: irrepreensível também a determinação de retorno à jornada de 6 horas, sem perda da gratificação, não se aplicando ao caso dos autos dispostos da súmula 372 do TST, diante das peculiaridades do caso concreto. Como restou decidido, a gratificação de função não se destina a remunerar a 7ª e 8ª horas extras, mas apenas a maior responsabilidade da função de assistente a UA. A gratificação é devida pela função e não pela jornada cumprida, e assim sendo, não pode ser suprimida com o retorno do obreiro para a jornada de 6 horas sem alteração do cargo. Por outro lado, não é possível o juiz determinar o retorno à jornada de 6 horas, obrigando o reclamado a manter o reclamante do cargo em comissão, pois, com a devida vênia, com tal determinação, o judiciário estaria se imiscuindo indevidamente na esfera do poder diretivo do empregador. Cabe apenas a este decidir pela permanência ou não do empregado em determinado cargo ou função, tratando-se de decisão afeta a discricionalidade do banco. Está certo, é isso mesmo, não tem dúvida mais, não. Aliás, não tinha. Fiquei aqui propriamente de dúvida, mas eu ia voltar ao voto do relator para um esclarecimento complementar da minha parte. Mas ele já leu praticamente, então as razões eu estou de pleno acordo. Apenas em relação a esse problema o reflexo é que eu mantenho a divergência, que, aliás, acompanha a do desembargador. Eu não participo do julgamento, não, parece que a dúvida do doutor é a seguinte: ele volta mantido o salário ou não mantido o salário, não é isso, doutor? Exatamente, excelência. É porque, posso me manifestar? Na sentença não foi determinado que a manutenção da função. Até porque, como eu destaquei, o requerimento é que seja mantido o salário enquanto ele estiver na função. Mas que, com o retorno para a jornada de 6 horas, não seja reduzido o salário dele. Até porque, nesse caso, nem se aplica ao OJ70 da Caixa Econômica, porque, na época, não tinha essa função na jornada de 6 horas. No banco nenhuma tinha. Tá, desculpa. Vamos ver o que... Só um minutinho, enquanto a gente... Vocês mantêm? Mantenho. O provimento é para fixar que o retorno do autor à jornada de 6 horas dar-se-á sem obrigatoriedade do banco manter o reclamante no cargo em comissão de assistente e que o obreiro fará jus a recebimento da gratificação própria do cargo enquanto estiver enquadrado no cargo. Qualquer coisa deverá ser esclarecida posteriormente pela via própria, né? Então, eu proclamo que a turma, por maioria, decidiu nos termos do voto do relator, vencido este quanto aos reflexos das horas extras, em abonos assiduidade e licenças-prêmio. Perfeito. É isso? Perfeito. Na conclusão, fica excluído esse item 1. O item 1 exclui. E eu faço a adequação de Os acordo fundamentos. com precedentes aqui da turma. Nos fundamentos. Né? Perfeito. E assim se decide. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho a todos. Uma inscrição aqui, número 18 da pauta. Oito da pauta. É um agravo de petição, número 4, 2016, 129. Agravante Banco Bradesco S.A. e outros, e agravado Ademir Viana Júnior. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Revisor, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrito para assistir o julgamento o advogado Alain Gandhi, pelo agravado. Só para assistir. Inscrição feita hoje? Só para assistir. Só para assistir. Relator... Apenas um esclarecimento,
Constou aqui a nova versão, mas na verdade é uma adequação em relação à emenda que o desembargador Manuel tinha sugerido. Eu acolhi e agradeço a sugestão. Então, eu estou conhecendo o agravo de petição interposto por Banco Bradesco e outros, exceto no que diz respeito à matéria suscitada no item 2.2 do apelo, e no mérito dando provimento parcial apenas para apreciar a petição de folhas 2.890 a 2.893 nos termos dos fundamentos. Custas pelo executado no valor de R$ 44,26. Senador Manuel. De acordo. Eu também estou de acordo, presidente. E assim se decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Terminadas as sustentações dos autos físicos, passaremos ao processo judicial eletrônico na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. O primeiro com inscrição para sustentação oral é o processo número 24 da pauta, que é um RO. É o 11.643-31/2015. Recorrentes Washington Marques da Silva e ao Nutri Alimentos Limitada. Estão inscritos para sustentação oral os advogados, o Emerson Fernando Silva, pelo reclamante, e Júlio César de Paula Guimarães Bahia, pela reclamada. Só o PJE entrar aqui, que o meu demorou um pouco. Aqui é 34 da pauta, é o primeiro aí da pauta. Está escrita pelo... São dois advogados. São dois advogados. O doutor Emerson é pelo reclamante. Pelo reclamante. O doutor Júlio César é pela reclamada. A palavra, procurador do reclamante. Boa tarde. Eu peço licença para cumprimentar a todos e a todas na pessoa do senhor presidente. Há possibilidade do relator antecipar a conclusão do voto? Fica a critério do desembargador. Pois não, presidente, é o seguinte. Conheço o recurso do reclamante. Dou-lhe provimento parcial para acrescer a condenação a remuneração em dobro de um domingo trabalhado a cada 2 semanas em que houve trabalho neste dia de descanso, conforme se apurar em liquidação com base nos controles de pontos juntados, acrescida de reflexos em repousos, férias mais 1/3, aviso prévio, 13º salários e FGTS mais 40%. Conheço do recurso da reclamada e nego-lhe provimento. Acresço a condenação, valor de R$ 5.000, com custas complementares de R$ 100 a cargo da reclamada. É o meu voto. Pois bem. Nesse sentido, eu vou me resguardar aqui em sustentar apenas em questão a equiparação salarial. Primeiramente, é importante destacar que na sentença, o juiz sentenciante ele reconheceu a equiparação salarial, a identidade de funções entre o autor e o paradigma senhor Geraldo César, o que foi destacado na sentença, no qual no próprio depoimento do preposto da reclamada, ele afirma que não havia diferença de atividades entre o reclamante e o paradigma senhor Geraldo. Portanto, ele afastou a aplicação ele enquadrou ele afastou a aplicação da súmula do artigo 461 por haver o fato impeditivo sob a alegação de que não havia 2 anos, havia um lapso temporal maior do que 2 anos na contratação.
Pois bem, nos próprios documentos que foram juntados pela reclamada, observa-se que o reclamante ele foi contratado em 10 de março de 2013, na função de coordenador de operações, no Código 43. Isso está na ficha de registro, no ID EF87D1B, na página 1. Portanto, a contratação do autor se deu em 10 de março de 2013, na função de coordenador de operações, Código 43. Ao passo que o paradigma senhor Geraldo, em análise à ficha de registro do mesmo, observa-se que a contratação se deu em 7 de abril de 2010, na função de coordenador, o Código 36, ocorrendo a promoção do mesmo para a função de coordenador de operações, no Código 43, ou seja, o mesmo código da função pela qual o reclamante foi contratado, e essa promoção ela ocorreu em 1 de junho de 2012. Ou seja, se analisarmos a data da contratação do autor, a função que consta nessa ficha de registro, o código descritivo dessa função, em análise com a ficha de registro do paradigma na data da promoção, há um lapso temporal aí de apenas 10 meses. Portanto, considerando que a prova foi clara, houve a confissão da reclamada no sentido de que a identidade de funções não há que se falar em fator impeditivo, uma vez que, nos próprios documentos carreados pela empresa, observa-se que não há que se falar em fator impeditivo. Portanto, eu peço vênia para Vossa Excelência que seja revisto o voto do ilustre relator, com todo respeito, para que seja deferido as diferenças salariais no que tange a equiparação salarial do reclamante e o senhor Geraldo. Muito obrigado. Pois não. Presidente relator? Não, Perdão, com a palavra, procurador do reclamado. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais componentes da egrégia turma, cumprimento também o colega que brilhantemente me antecedeu. No entanto, em que pese o esforço do patrono do trabalhador para comprovar uma suposta inexistência do fato impeditivo, com a devida vênia, a decisão de primeiro grau nesse particular não merece nenhuma reforma, como consta na proposta de voto do ilustre relator. O que se tentou aqui da tribuna demonstrar foi que uma diferença de códigos constantes na documentação da empresa, acostada aos autos, seria suficiente para desnaturar essa diferença de função. No entanto, o próprio patrono que me antecedeu deixou bastante claro que a função sempre foi a mesma, que o senhor Geraldo César de Souza sempre foi coordenador de operações. Ora, a nomenclatura do cargo, a prova documental, como bem analisada pela decisão de primeiro grau, demonstra insufissavelmente o fato impeditivo, a diferença de tempo superior a 2 anos na função. Nesse contexto, requer, portanto, seja acompanhada a proposta de voto no que tange a equiparação salarial. No que diz respeito ao provimento do recurso ordinário obreiro, com referência ao pagamento do domingo em dobro, com a devida vênia ao ilustre relator, requer que tal proposta não seja acompanhada, haja vista que concedida sempre folga compensatória, o que afastaria, e, portanto, a remuneração na forma deferida. No tocante ao apelo empresarial, pede-se vênia, mais uma vez, para que seja provido o recurso ordinário na sua integralidade. Inicialmente, não foi acatada a alegação de que o trabalhador ocupava um cargo de confiança. A decisão de primeiro grau afastou a tese empresarial sob fundamento de que ele não recebia gratificação de função de 40%. Previsão essa constante no artigo 62 da CLT. Todavia, ao contrário do que aduz a sentença, e foi reproduzido especificamente no corpo do recurso ordinário, há o pagamento de gratificação de cargo de confiança. Foram juntados os olerites que comprovam esse pagamento, como, por exemplo, em um dos meses, no valor de R$ 850,20. Ultrapassada essa formalidade,
a prova constante dos autos também é uníssona, no sentido de que ele, de fato, ocupava um cargo, sim, de confiança. Ficou demonstrado pelo depoimento da testemunha que o reclamante tinha 14 ou 15 subordinados. E isso foi dito tanto pela testemunha trazida pela empresa, quanto aquela trazida pelo trabalhador. E mais, ficou comprovado que ele tinha poderes para contratar e dispensar, e que o Departamento de Recursos Humanos não tinha sequer a possibilidade de fazer esse veto. E no procedimento de contratação, o que o RH da empresa fazia é somente o agendamento no horário de trabalho desse colaborador. Não havia ingerência na situação de contratação ou demissão. Isso fica também muito claro pela prova oral constante nos autos, que demonstra que o trabalhador era subordinado aos diretores, aos donos da empresa, tendo, portanto, total autonomia na tomada de decisões. Além disso, também, a prova oral demonstra que ele podia aplicar advertências, suspensões, penalidades nos seus subordinados. Como, então, não entender que há uma fidúcia especial e passível, né, de afastamento dessas horas extras que foram deferidas? Repito, a prova oral demonstra o exercício desse cargo de confiança. E, por cautela, caso assim não se entenda, não poderia ser, né, fixada a jornada como consta na respeitosa sentença que foi mantida pela eminente proposta de voto. Os depoimentos colhidos também, juntamente com os cartões de ponto, demonstram que o trabalho se iniciava 22 horas. Isso fica muito claro quando se lê o seguinte trecho do depoimento da testemunha Paulo César. Não havia carregamento entre 16 horas e 22 horas. Como, então, que o reclamante, que era responsável por essa tarefa, trabalhava antes de 22 horas? Não tem sentido. E essa própria testemunha, mais adiante, corrobora, né, o início desse horário de trabalho. Nesse contexto, então, caso não seja acatada a alegação de que havia cargo de confiança, requer ao menos que seja fixada a jornada de 22 horas às 6 horas e 42, ou, na pior das hipóteses, às 7 horas da manhã. E, por fim, foi deferido também ao trabalhador diferenças de adicional noturno. E não se discute aqui a questão que envolve a súmula 60 do Colendo TST, mas sim situação que envolve prova de pagamento desse adicional noturno. O reclamante, para ter sucesso no seu pleito, indicou o dia 19/6/2013, né, e o dia 20/6/2013, para demonstrar que seriam devidos o adicional noturno no montante de 4 horas e 37 minutos, mas que isso não deveria ter sido pago. No entanto, ouvidou-se o trabalhador que esse fechamento é feito de forma mensal, como demonstrado no recurso ordinário. Então, pegamos o cartão de ponto do período de 11 de junho de 2013 a 10 de julho de 2013 e comprovou-se que, nesse período, seriam devidas 224 horas referente ao adicional noturno. No contra-cheque referente ao próprio mês, consta o devido pagamento, sob a rubrica 0201, adicional noturno, 224,12. Como, então, deferir ao trabalhador essas diferenças, se a própria reclamada cuidou de demonstrar que mensalmente isso era corretamente apurado e corretamente pago ao trabalhador? Então, diante do exposto, pede-se, venha também a proposta de voto do ilustre relator nesse aspecto, pugnando pelo total provimento do recurso ordinário empresarial. É o que se requer. Pois não. Desembargador relator, alguma consideração a respeito? Mantenho o voto, examino todas essas questões, apenas me refiro aqui ao memorial que recebi ontem do advogado do reclamante acerca do problema da equiparação, examinei, até revi o caso, mas não me convenci das razões, porque, a meu juízo, juízo que igualmente se formou no espírito do juiz que decidiu a questão na primeira instância, há uma diferença de tempo de serviço que se deve considerar. Não por códigos lançados na ficha funcional, etc., isso não muda a natureza das coisas. Em relação à jornada de trabalho sustentada e ao cargo de confiança, não há prova
inequívoca como deve ser, acerca de funções que projetassem o reclamante num patamar diverso daquele que pareceu ao juiz no exame da sentença. Isto é, o problema do cargo, do exercício de atribuições e funções, né, com poder de mando ou gestão que o qualificasse a esse ponto. E quanto à jornada, me parece que o juiz andou bem no fixá-la, como fixou. Eu mantenho o voto com as devidas vênias de ambas as partes. Eu estou inteiramente de acordo. Eminente juiz João Bosco. Também de acordo. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. É o próximo. Ih, saiu aqui. Saiu do ar. Um minutinho que o PJ saiu do ar aqui. Diz que meu tempo expirou. O próximo é o processo 10.961.47/2017. Nesta mesma sala? É, está fora do ar aqui. Só um minutinho, por favor. Nessa mesma sala. Recorrente, sindicatos empregados em funerária e cemitério congênero do Estado de Minas Gerais. Recorrida funerária e assistencial Santa Rita. Ele não chegou ainda, não. Está escrito para sustentação oral. Advogada Andréa Santos Silva pelo reclamante. Advogado está ausente. É o 25 da pauta. Neste relator, Esperar entrar. Vossa Excelência, Esperar entrar. O meu aqui já deu, mas... Abriu. Presidente, meu voto é o seguinte. Conheço do recurso do reclamante, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento regular do feito sob rito ordinário. estou inteiramente de acordo. Juiz João Bosco. De acordo. E assim se decide por unanimidade. Próximo é o 10.277. Travou aqui. (10.277.80/2016). Recorrente é Gustavo Vitor da Silva e recorrida é Plantão Serviço de Vigilância Limitada. Está escrito para sustentação oral, advogada Isabel das Graças Dourado, pelo reclamado. Advogada ausente. Este relator. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. Estou de acordo. De acordo. E assim se decide por unanimidade. O próximo da pauta é o 10.371.93/2017. Recorrente Itaú Unibanco S.A. e Thelma Regina Gomes de Souza. Recorridos os mesmos. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Isabela Batista Torres, pelo reclamante, e as advogadas Daniele Oliveira, pelo reclamado. Doutora Daniele, para assistir o julgamento. E a doutora Isabela, para sustentar. Boa tarde, excelências. Queria ouvir a proposta de voto, por gentileza. Doutora Isabela é pelo reclamante. Isso. Não. Uai, que não está aqui, Cineia. É 9. 9 da pauta. Já está na tela. Está na sua tela, hein?
Ou quem fez, não sei. É o 9, doutor. É o 11.277. Nem sinal. Tô pondo. É este. 10.277. Eu já estou aqui. Engraçado. O meu já entrou há muito tempo. Não sei por que esse aí não entrou. Tá travado. Hã? Não, é 11 e tanto. 10.371. Eu não abro, não. Não, desculpe. É o 11.300. Não, 11.338. É porque ele travou nesse outro aqui no 10. Ele ficou travado no 10, é por isso. Só um minutinho, por favor. Ele está rodando aqui no 10, travou. Eu pensei que ele já tinha mudado de tela, ele continua. É não, porque está parado aqui. Tá vendo? É o 11 da pauta, é. É o 11 É o da 11 pauta. da pauta, é. É porque ele ficou travado no 9, é por isso. É o 11.371, 93, 2017. Que é do Itaú Unibanco. É, agora entrou. Entrou. Não, ele está certo aqui, ó. A advogada fala pelo... A doutora Daniela, Isabela, pelo reclamante. Palavra. Excelência, eu queria ouvir a proposta de voto. Vou dá-la, então. Conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento. Tem a palavra. Excelência, vou ouvir o resto. Na verdade, eu não tenho recurso, né? Eu vim só sustentar. Nós não opusemos recurso ordinário. Não entendi. A reclamada não fez recurso. A reclamante não fez recurso ordinário. Eu vim só para manter o voto, manter a sentença. O reclamante não recorreu? Eu acho que não. Recorreu. Recorreu? Tendo a honorário... Não, sim. Sem problema, o valor excelência. fixado na origem a título de honorários assistenciais e impugnando a incidência de imposto de renda sobre a indenização deferida. Bom, enfim, eu estou negando provimento a este recurso e ao recurso do reclamado. Perfeito. Ela vai sustentar? Não. Espera a divergência. Exatamente. Eu estou inteiramente de acordo. Também de acordo. Obrigada, Proclamo que a excelência. turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Só um minutinho que está rodando. O próximo é o 36 da pauta, que é o 11.838, 2014. Recorrente é Marcelo Cláudio Carvalho e recorrido Nemac Alumínio do Brasil Limitado. Está escrita para sustentação oral a advogada Camila de Freitas Pereira pelo reclamante. Espera aí que ainda está o outro travado aqui na tela. E o outro ficou travado aí. Eles demoram para sair. Pode ser. Pode ser. Acontece. Doutora, o relator está conhecendo e negando provimento ao recurso. Tem a palavra. Boa tarde, excelências. Eu vim sustentar a respeito do vínculo. Gostaria de ressaltar alguns pontos
inclusive no que tange à contratação, em que o contratante, antes de contratar o reclamante, escreveu, abre aspas, resistir é inútil. Vamos logo fazer, abre aspas, essa porra dessa proposta. Durante todo o contrato de trabalho, o reclamante foi no ônibus da empresa e elaborou durante 8 horas. Todas as 2 testemunhas dizem isso. No que tange, apesar de uma testemunha dizer que desconhece diversos fatos, ela não nega que todos os dias ele ia e trabalhava com exclusividade para essa empresa. Outro ponto que é importante observar é que as horas pagas nas notas fiscais, elas correspondem exatamente à jornada de trabalho diária do reclamante. Outra questão, as notas fiscais são predominantemente seriadas, e ele emitia para a empresa mensalmente. Outro ponto é que a empresa não observou, não fez contraprova, seja documental, seja testemunhal. E gostaria que fosse observada a unicidade da prova em todo o processo, e, por isso, clama-se pela reforma da sentença. Obrigada. Bueno, relator. Presidente, eu examinei a prova conforme é da minha obrigação, evidentemente, mas extraí dela a consequência exatamente aquela que o juiz, na primeira instância, extraiu. Eu até transcrevo aqui parte da prova examinada, documental e também prova testemunhal. Não me pareceu que fosse caso de relação de emprego. Era uma prestação de serviço fora do vínculo empregatício. Portanto, eu mantenho o voto. Pois não, eu também vi a prova oral e, como Vossa Excelência salienta no voto, a existência de notas fiscais demonstra uma relação comercial. Comercial. Né? Estou inteiramente de acordo. Juiz João Bosco. Presidente, eu acuso o recebimento de memorial por parte da ilustre advogada, li com atenção, mas peço vênia e vou acompanhar o voto do relator. E assim se decide, nós temos o voto do relator por unanimidade. Obrigada, Excelência. Nesta sala, há uma inscrição feita aqui, no processo... Deixa eu achá-lo aqui. Processo número 39 da pauta, que é o 12.639.15/2015. Agravante é Ferreira e Ferreira Restaurantes Limitada e agravado Maria de Fátima Rodrigues. Está escrito para sustentação oral o advogado Felipe Santana Cardoso pela agravante. Tem a palavra. Boa tarde, eminente presidente da turma, no qual cumprimento os demais integrantes. Um assunto aqui relativamente simples, mas que necessitou do agravo, que decorreu de um acordo firmado na primeira instância, no qual foi entabulado o prazo de 15 dias para que a empresa retificasse a data de admissão da ex-funcionária. Coincidiu com a pactuação do acordo a greve dos bancários. E isso impediu que a empresa providenciasse a retificação da data de admissão da ex-funcionária e, consequentemente, fez com que a empresa extrapolasse o prazo entabulado no acordo em razão da greve. O que, no nosso entendimento, foi um mal-entendido na primeira instância é que a análise decorreu da pura e simples retificação na CTPS da data de admissão da ex-funcionária. Porém, em razão dessa retificação, seria necessário o preenchimento de um documento de nome RDT, Retificação de Dados do Trabalhador, para alteração da data de opção pelo Fundo de Garantia. E esse procedimento ele só pode ser realizado presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal,
de posse da CTPS da funcionária. Então, o que ocorreu não é que a empresa não quis retificar pura e simplesmente a data na anotação da página da CTPS e ocasionou a mora na devolução. A mora decorreu da greve, que impediu que a empresa comparecesse na agência da Caixa de posse da CTPS da reclamante para fazer essa alteração no sistema e, dali, também poder gerar as guias do CDSD, do TRCT também, e a data da chave de conectividade. Porque de nada adiantaria a empresa retificar na CTPS a data de admissão. Se ela não fizesse retificação no sistema, a funcionária não conseguiria dar entrada, né, nem sacar o fundo de garantia, nem dar entrada no seguro-desemprego. Então, esse foi o ponto que fez a empresa agravar a decisão da primeira instância, porque, no nosso entendimento, não há demonstração e não houve, de fato, nenhum tipo de intenção de prejudicar esse funcionário. E um outro ponto, desculpa, que também é abordado, aí na eventualidade de manutenção, né, de aplicação da multa, é que foi-se tentada a devolução da CTPS numa sexta-feira para a advogada da reclamante, conforme entabulava o acordo. Essa estava impossibilitada de receber os documentos na sexta-feira à tarde e somente se disponibilizou a recebê-los na segunda-feira. Isso ficou comprovado através dos demonstrativos de chamadas realizadas, né, do meu telefone para o telefone da advogada da reclamante. Então, nesse sentido, o intuito era explicar também, né, e chamar a atenção para esse fato de que a retificação só poderia ser feita de posse da CTPS. Então, não bastava pura e simplesmente retificar a CTPS e devolver para a funcionária, o que causaria transtornos futuros também. Nesses termos, que eu faço a sustentação e peço a atenção especial do eminente relator e dos desembargadores votantes. Pois não. O eminente relator tem Eu mantenho, presidente, a decisão e, com ela, mantenho a própria sentença. Não me parece que a retificação da carteira de trabalho devesse aguardar tanto tempo. Se isto, de algum modo, implicasse na necessidade de tomar-se alguma providência numa agência bancária, naquela altura fechada por força de greve, o assunto podia ter sido esclarecido mediante petição e com a devolução da carteira devidamente retificada. E aí ficaria a critério do juiz ou do reclamante, enfim, que mais tarde esta tal providência se tomasse. Mas o importante é que era preciso retificar a carteira no prazo estabelecido no acordo, sob pena de multa. E isto não se fez, né? Extrapolou-se muito, o reclamante pediu a carteira, peticionou, etc., levantou, arguiu, inclusive, o problema de que podia perder oportunidade de emprego e tal, enfim. A multa era para isso, tinha que cumprir, não tem outro jeito. Então, data vênia, eu mantenho o voto. Estou inteiramente de acordo. Também de acordo, presidente. Então, eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do eminente relator que conheceu e negou o provimento ao agravo, por unanimidade. Agradeço. Boa tarde. Terminadas as sustentações orais nessa sala. Vai lá? Então, tá. Passaremos à sala do excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, que é a sala de 14.1. Um minutinho. Tem apenas um advogado inscrito. Está aqui no sistema. O agravante é Glicéria Mendes da Silva e agravados. Centro Automotivo Espírito Santo Limitada, Gestacar Holding S.A., Claudilene Fátima de Souza Silva, Selma Cristina Silva Ferreira, Clelma.
Sara Sirlene da Silva e William Wagner da Silva. Está escrita para sustentação oral a advogada Fernanda Neto Stanislau pela agravada Gesta Carr. A advogada está ausente. Eu vou à conclusão, conheço e nego provimento a um agravo, custas pela executada no imposto 44 e 26. De acordo. De acordo. E assim se decide por unanimidade. Terminadas as sustentações, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Fala, doutor Márcio. O primeiro processo dessa sala com inscrição para sustentação oral é o 10.527-54/2017. Só esperar para abrir. Agravante é Maiara Alves Faria recorrente. Maiara Alves Faria e recorrida MGS, Minas Gerais, Administração e Serviços Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Davi Braga dos Santos pela reclamante. Advogado ausente. Ausente? O presidente relator pode ir à conclusão, né? Senhor presidente, eu conheço o recurso e no mérito nego-lhe provimento. Desembargador Marcos Moura Freire. Tudo ele. O relator está conhecendo e negando o provimento do recurso. Está de acordo? É o 10.527? É. Isso. Estou de acordo. Eu também sou de acordo e assim se decide por unanimidade. Próximo processo é o 10.837-06/2016. Recorrente, Bruna Elaine Vieira da Silva. Recorridos, Eduardo Paranhos Cardoso, Marluz Cardoso Naves e Posto UAI Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Jorge Stefani Batista de Oliveira pelo reclamado, Posto UAI, pelo recorrido reclamado. 4 da pauta. Chegou aqui. O Jorge. O Jorge fala pelo recorrido. Recorrido. Podemos ler a conclusão? Sim, senhor. Desembargador Manuel. Presidente, eu conheço o recurso e no mérito nego-lhe provimento. Desembargador Marcos. Eu estou de acordo, presidente. Eu também. Boa tarde. Boa tarde. Há 2 inscrições feitas aqui na sessão. E se decide por unanimidade. Há 2 inscrições feitas aqui na sessão. Um é o 12.132-11/2014. Ele é que o número da pauta? Para de rodar aqui que eu vou olhar. Eu já achei. Que não quer, doutor, que o meu ainda está rodando. 37. Então, 37. É o 12. Então, o processo é o 12.132-11/2014.
Está escrita para sustentação oral a advogada Gilmara da Silva Dias Oliveira, pelo recorrente. Deixa eu só abrir para fazer o pregão. Recorrentes, Lúcio Lemes de França e Petróleo Brasileiro S.A., recorridos os mesmos. A doutora Gilmara está pelo reclamante. Podemos ler a conclusão, doutor? Sim, excelência. Orientar a sustentação? Pode ser, doutor Manuel? Pode. Senhor presidente, eu registro o recebimento memorial. Eu conheço do recurso deposto pela Petrobras, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço o recurso deposto pelo reclamante, no mérito, dou-lhe provimento parcial para deferir o pedido de pagamento da indenização substitutiva da cesta básica no valor de R$ 270. Mantém o valor da condenação ainda compatível. Vai usar a palavra? Sim, excelência. Perfeitamente. Boa tarde a todos. Eu vou só cumprimentar o ilustre desembargador relator pelo brilhante voto e só reafirmar alguns pontos para que venham os demais desembargadores votantes acompanhar o voto do relator. É incontroverso a prestação de serviço do reclamante para a PJP em razão de um contrato entre as reclamadas. E, nesse momento, eu chamo a atenção dos senhores em relação ao contrato celebrado, que é um contrato que tem a finalidade de fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à manutenção e construção de tanques para armazenamento de diesel. Ainda o contrato tem a finalidade de interligar o sistema de ativação, os sistemas de venda de diesel, que é justamente a atividade da Petrobras. Nota-se que a finalidade do contrato ela não tem nada a ver com a OJ 91, que é sustentado pela Petrobras, por se tratar apenas de um contrato de manutenção e de atividades rotineiras essenciais para o funcionamento da Petrobras. E outra questão que é importante a destacar é em relação à fiscalização, que o ônus da prova contra a fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviço é do ente público, contratante, sobretudo porque a própria documentação está em poder dele. E a própria Lei 866 de 93, ela constitui dever do ente público de exigir e fiscalizar. Só que a Petrobras, nesse processo específico, não junta nenhum documento capaz de comprovar a fiscalização eficaz. É tanto que ela rompe o contrato com a PJP e esses diversos trabalhadores, não só isso, mas diversos trabalhadores, ficam prejudicados. E, sendo que o próprio contrato estabelece que ela deveria exigir da PJP, periodicamente, a documentação que comprovasse, só que ela, de fato, não junta. Então, eu gostaria de reiterar as razões das contras-razões e que os demais embargadores acompanhem o voto do relator. Esse relator mantém o voto, né? Mantém. Senador Marco Moura. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Proclamo que a turma decidiu, nos termos da conclusão já lida, por unanimidade. Obrigada. Há uma outra inscrição feita aqui na sessão, 10.189/39/2015. Recorrente é Maurício Lima Ribeiro e recorrido é Petróleo Brasileiro S.A. E também o Produmem Engenharia S.A., Produmem Engenharia S.A. em recuperação extrajudicial. Também está escrita para sustentação oral pelo recorrente, reclamante, advogada Gilmara da Silva Dias Oliveira. Esse aqui não dá pauta? Não abriu aqui, não. 10.000... Estou procurando. 10.000...
É o 10.189, é o 7 da pauta. Desembargador Manuel, Vossa Excelência leria a conclusão? Esse também eu recebi o memorial. Eu conheço o recurso no mediador por provimento parcial para condenar a segunda reclamada de forma subsidiária ao pagamento de todas as obrigações pecuniárias deferidas ao reclamante. Caso que o recurso é só do reclamante. Deixe conhecer das contrarrazões da segunda reclamada relativamente à legitimidade passiva arguída. Mantém o valor da condenação, Excelência. Passada a palavra. Sim, Excelência. Esse caso é um pouco parecido com a primeira sustentação. A única diferença é que, nesse caso aqui, a Petrobras ela junta um contrato até estranho, com pessoa estranha à lide. E, além disso, junta um contrato com um período de validade antes da contratação do reclamante. Então, fora essas questões, quanto à fiscalização, que eu falei anteriormente, é bem parecido, que esses trabalhadores prestam serviço diretamente para a Petrobras e, por isso, o recurso desse processo aqui busca a condenação subsidiária conforme o brilhante voto do ilícito relator. Então, eu peço que os demais votantes acompanhem o voto. Pois não. Desembargador Marcos Moura Ferreira. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. É o contrário, né? Lá manteve, aqui não tinha mantido, mudou. Verdade. E assim se decide nos termos do voto do relator, cuja conclusão foi lida por unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Terminada todas as sustentações orais, poderíamos terminar os autos físicos para subir os processos? Não. Então, há alguns processos adiados, né? Eu tenho o extra pauta número 1, que é o 1573, 2013, 107. Agravante é Ricardo Silva Jorge e agravados Inácio Loyola de Souza, RSJ Construções Limitada, Oicos Construções Limitada, Clipe Empreendimentos e Construções Limitada e Construtora Tenda S.A. Relator, excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva, revisor, excelente desembargador Marcos Moura Ferreira. É o extra pauta número 1, doutor Manuel, que pediu vista. Eu retirei por causa do... Essa divergência aí de Vossa Excelência é antiga, é antes do voto. Não tinha razão nem para retirar, né, na verdade, porque não tinha divergência, não é isso? Eu acolhi a divergência. Eu estou conhecendo o recurso no mérito negando provimento. Que a divergência de Vossa Excelência é antiga. Antiga, lá atrás. No sentido do conhecimento. No conhecimento. O próximo... O desembargador Manuel está votando e está... Ele adequou, fez a adequação. Pois é, ele está negando provimento. Adequou não existe. Hein? É um defectivo. Adequou. Adequar. Há o extra pauta número 2, que é o processo 14 de 2017, 149. É um agravo de petição. Agravante é Carvalho, Indústria de Embalagens Plásticas Limitada. E agravados José Braz Júnior e Cleve Carvalho. Esse não tem Tá bom? O relator é o excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura e o revisor é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. A vista foi de doutor João Bosco. Ele mesmo pediu para... Vista não, ele era o relator, pediu para retirar. Mas isso não tem divergência, né? Por que Não, retirou? esse é um que teve a sustentação? Vossa Excelência achou Isso melhor. uma coisa que não estava no voto. Sim, Reexaminar foi isso que causou perplexidade, que o advogado sustentou
agravo de instrumento, fez um monte de referência que não estava no voto e que realmente era impertinente. Eu revisei Você está tudo. mantendo. Sim, estou mantendo integralmente o voto. De acordo? De acordo. Eu estou de Só acordo. nos divergentes. Tem uma divergência. Extra pauta número 3, é um RO 558-2014-110. Recorrente Aldo Luiz Gonçalves de Miranda e recorrido construtora Marca Limitada. O relator também é o excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Foi adiado a pedido de Dr. Marcos Moura. Sim, tinha uma divergência do Que desembargador acompanhou a Manuel. divergência. Eu acompanho a divergência do desembargador Manuel. E eu já até apresentei uma nova versão do voto, adequada a essa divergência, né, prevalecendo a divergência, e me colocando como vencido em parte. A conclusão já está... Já está no jeito. A conclusão já é a conclusão dessa nova versão do voto já está adequada a isso. Eu me coloco vencido e... Bueno. Prevalecendo a divergência. Mais divergências aí, não, né? Sim. O 12 da pauta. O 12. Falando de quê? De 12 fixo, não, como é que chama? PJE? Correção de erro material? Fixo, não, como é que é isso? O quê? Físico. Em qual? Físico. É o 12 da pauta, físico. Correção, erro material. Só isso. É só corrigir erro material, né? Deixa eu olhar aqui. Acho que é só isso. Só isso, acho. Só um minutinho, só para me anotar para o gabinete aqui. É o 12, eu tenho aqui. Não, é correção de erro, de material. Tá. Podemos ir para o 15? Podemos. Da minha parte, sim. Aí eu tenho tomar, divergência. Eu estou acompanhando o revisor aqui. Deixa eu ver aqui. É aquele negócio da competência... Eu falei isso ontem no gabinete. Falei, não, eu sempre fico vencido nisso, aptei desse voto deputado e passou o batido. Hein? Mas eu peço para refazer lá. Pode precisar. Faz a adequação, né? O 18 já foi, eu fico né? vencido. 18... Já foi na sustentação? Já foi. 24... 24 é opção. Eu estou com a primeira. Só um minutinho, peraí. Tem uma sugestão do Dr. Manuel para oficiar o Ministério Público do Estado. Bom, então no 24 prevaleceu a primeira, não é isso? O revisor está com a segunda. O juiz João Bosco, lá do Marcos Moura, acompanhou o juiz João Bosco. E essa sugestão... Deixa eu ver aqui o que é. O que é, gente? Qual o número da pauta que é? O voto? 24. Ah, tá. Tá. Agora sim, eu apresentei o voto com duas opções. A primeira, não aplicando multa. E a segunda, aplicando. Do Manuel, eu fico com a segunda, surgiu 10% que é o município, um oficial Ministério Público do Estado. Esse pessoal fazendo coisa, o município leva multa. Pois é. Mas a minha preferência é por não aplicar. Aí, se for... Então, eu fico vencido. Quem que está votando? Não, eu estou com... Nós dois estamos com a segunda. Com a primeira? Vencido. O governador Manuel fica vencido. Data vênia. E aplicava o agravante à multa de 10% previsto no parágrafo 1 do artigo 774 do CPC.